Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao canal Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer o nosso resumo e dar as nossas observações sobre o capítulo 15 da primeira temporada do Problema dos Três Corpos, que está sendo exibido pela Tencent TV. O Problema dos Três Corpos é baseado na obra do Liu Cixin, é um autor chinês muito conhecido. A obra é produzida na China, de um autor chinês, exibida na China, mas ela está de graça no YouTube. Você consegue ir lá no canal do YouTube da Tencent TV e assistir essa série inteira. Tem como botar legendas em português e tudo certinho. Eu explico esses detalhes lá no primeiro episódio dessa temporada. Eu explico como é que você faz isso se você tiver interesse, né? Enfim, eu vou fazer agora uma revisão dos episódios até aqui, uma revisão rápida. Não vou falar nem parte de tudo, porque é muito longo, tem muito assunto essa série, mas pode ser importante para alguém que queira entender o assunto deste vídeo particular. Tá? E se você não quer entender, não quer ver essa recapitulação, é só clicar para o próximo capítulo. Esses meus vídeos aqui têm capítulos, então você já vai para o episódio 15, que é justamente o nosso objetivo hoje, né? A ideia da série começa em 2007, quando alguns cientistas começam a se suicidar deixando bilhetes enigmáticos, né? Então, um caso clássico é da Yang Dong, que é uma astrofísica que se suicida e deixa um bilhete dizendo que a física não existe mais. Mas não é só ela não, tem vários cientistas que estão fazendo isso. E aí o governo lá na China, ele chama duas pessoas para investigar o que está havendo. Por que os cientistas estão se suicidando, né? Então chama aqui o Shi Qiang, que é um investigador da polícia, um detetive, um cara mais centrado em investigação, e ele chama o Wang Miao, que é um físico ligado em nanopartículas, especialista em nanopartículas, e daí os dois vão tentar desvendar esse mistério, né? Então é bem interessante, são os dois personagens principais da série. O Shi Qiang tem aquele tipo de inteligência mais bruta, né? Mais inteligência da vida, e o Wang Miao é um cara mais sofisticado intelectualmente, né? Um cientista e coisa e tal. Mas os dois começam aí a investigação deles sobre o que está acontecendo, o que está levando os cientistas a se suicidarem. E uma das primeiras coisas que eles descobrem é que isso tem a ver com o Fronteiras da Ciência, que é uma organização que os cientistas vão lá e conversam sobre alguns temas e coisa e tal, praticamente sobre a fronteira da ciência. O que é isso? Eles dizem assim, imagina que a ciência, na verdade, é feita com base em experimentos, coisas que o ser humano pode fazer experimentos e obter resultados com isso daqui. Agora, imagina se existem variáveis no universo que a gente não tem nenhum controle, a gente não consegue medir de nenhuma forma, a gente não tem como fazer experimento com isso. Então pode ter muita coisa no universo que a gente nem sabe que existe porque justamente está fora do limite da ciência, está fora do limite daquilo que a gente consegue experimentar, que a gente consegue observar, né? Então essa é a ideia do Fronteiras da Ciência, e todos os cientistas que se suicidaram passaram pelo Fronteiras da Ciência, passaram pela reunião do Fronteiras da Ciência. E aí o Wang Miao ele vai nessa reunião, e nessa reunião um dos temas que eles falam é justamente sobre a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, que basicamente tem a ver com isso, né? Sobre a possibilidade de existirem coisas além daquilo que a gente consegue fazer experimentos com a ciência. Se você tiver interesse, vai no episódio 2 do meu resumo, em que eu também explico essas duas hipóteses lá em maior detalhe, né? Tá no episódio 2 da série A Hipótese do Atirador e a Hipótese do Fazendeiro. Em determinado momento, eles percebem que existe uma pessoa que é muito importante nessa história, que é Ye Wenxi, que é essa cientista, que ela também é astrofísica, e ela é mãe da Yang Dao. Lembra aquela cientista que morreu lá no início? Então, ela é a mãe dela, também é cientista e coisa e tal. E por que ela é importante? Porque ela, tal como o Wang Miao, foram alguns dos poucos cientistas que participaram daquela reunião do Fronteiras da Ciência e não morreram, não se suicidaram. Passaram por apertos, mas não se suicidaram. Então talvez ela tenha aí a resposta a essa história toda, mas na verdade é muito mais do que isso. Porque daí a gente começa a ver a história da Ye Wenxi. O pai dela foi morto pelo pessoal durante a Revolução Cultural Chinesa, que foi um período muito duro da Revolução Comunista lá na China, né, que matavam qualquer pessoa por qualquer coisinha, então ela ficou muito frustrada com isso, coisa e tal. Então ela tem uma história
preocupante dentro dessa coisa toda. Aí uma história muito maior até do que a gente imagina, né? Em determinado momento, o Wang Miao decide entrar para o Fronteiras da Ciência, ou seja, já não é mais apenas assistir aquela palestrinha deles lá. Isso ele já fez lá no primeiro episódio. Ele quer agora fazer parte do Fronteiras da Ciência. E daí ele fala com a Shen Yufei, e a Shen Yufei passa para ele um jogo chamado Tribody.com, que é um jogo que ele teria que ganhar esse jogo para entrar para o Fronteiras da Ciência, né? E esse jogo, na verdade, é um jogo de realidade virtual, ele está num universo fictício, que é um universo que tem épocas instáveis e épocas estáveis. E aí qual que é o grande segredo do jogo? É você tentar prever quando é que vai ter época estável. Por quê? Porque a população que mora nesse mundo, as pessoas que moram ali, elas têm a capacidade de se desidratar para sobreviver às épocas instáveis. Só que elas precisam saber quando, elas não conseguem fazer isso muito rápido. Então, quando vai chegando uma era instável, elas têm que entrar em desidratação para sobreviver a essa era instável. E aí, quando vem a era estável, elas têm que se reidratar para voltar à tecnologia, né, evoluir a humanidade, coisa e tal. Então, eles ficam tentando descobrir esse tipo de coisa. Está aqui o caso de um exemplo de uma pessoa desidratada aqui nesse mundo, né? E eles tentam várias coisas. Aqui é o processo de reidratação das pessoas. Enfim, eles estão nesse jogo tentando... Ele tem que ganhar esse jogo para entrar para o Fronteiras da Ciência, né? No capítulo 12, então, alguns capítulos atrás, eles resolvem chamar o Sha Ruishan, que é aluno da Ye Wenji, para tentar entrar no jogo e tentar descobrir também. E aí lá no jogo eles conhecem o Muzi, que é um outro jogador que fez uma hipótese de que fez um modelo do universo para tentar descobrir quando tem a era estável e a era instável. E aí o modelo tem uma bola com buracos e fogo do lado. Enfim, um modelo complexo pra caramba, mas não funciona. Eles acabam morrendo. Aquela simulação do jogo acaba morrendo também, né? E aí ele termina o episódio 12 com a conclusão de que o sol do jogo é diferente. É meio óbvio isso, né? A gente já percebeu que o sol do jogo é diferente. Ou seja, eles estão vendo aqui que o planeta do jogo é como se fosse um planeta igual à Terra, mas o sol do jogo é diferente, né? No último episódio, o episódio 14, a Ye Wenshi, a gente volta num flashback do passado da Ye Wenshi, em que ela, depois de sofrer muito, de sofrer traição, tortura na cadeia e coisa e tal, ela é designada para o Observatório de Radiotelescópio de Costa Vermelha. Então ela começa lá como uma faxineira, né, limpando as coisas lá, mas como ela tem conhecimento, ela é formada em astrofísica já, nesse momento ela começa a desvendar alguns problemas lá e o pessoal resolve promover ela, né? Então esse daqui é o Yang Wenning, que é o cara que levou ela lá para o radiotelescópio, era um ex-aluno do pai dela, e esse outro aqui é o Lei, que é o chefe, o comissário político da base, é o cara que manda em tudo, e os dois acabam decidindo dar chance para Ye Wenshi. Ela acaba se tornando a chefe de manutenção do laboratório, acaba tendo um papel muito importante lá nesse observatório lá da Costa Vermelha. E a grande questão é que ninguém sabe, ou não é esclarecido ainda, o que faz esse observatório da Costa Vermelha. E em determinado ponto o Lei fala com Ye Wenshi que o observatório é um grande micro-ondas, que é para fritar os satélites dos americanos e coisa e tal, mandar ondas de rádio, de micro-ondas para fritar os satélites. E ela, num primeiro momento, ela acredita ali, né, mas depois, no mesmo episódio de ontem, isso corta para o futuro, ela conversando com Wang Miao, e ela fala que depois descobriu que não era isso, que era muito mais complexo do que isso que fazia o laboratório. E só que ela não pode falar para o Wang Miao porque, né, tudo classificado, é tudo coisa secreta do governo chinês, o objetivo desse laboratório que ela estava trabalhando ali, né? Então você vê que é uma situação curiosa, porque ela está trabalhando num projeto extremamente secreto do governo chinês, ela que até pouco tempo atrás era tratada como uma traidora da Revolução Comunista e coisa e tal. O pai dela foi executado, ela mesma sofreu muita tortura na cadeia, né? Enfim. Então, assim termina o episódio anterior, termina com o Wang Miao conversando com a Ye Wenshi nos dias de hoje, né? Essa aqui é a Ye Wenshi em 1966, 67, alguma coisa assim. E ela conversando com o Wang Miao nos dias de hoje, falando sobre essa coisa toda, que ela não pode falar o segredo, mas ela dá a dica para o Wang Miao sobre a questão das estrelas voadoras. O que é o negócio? Lá no jogo,
quando aparecem estrelas voadoras significa frio. Quando são 2 estrelas voadoras é muito frio. Quando são 3 estrelas voadoras é muito frio mesmo, congela tudo e coisa e tal. Então ela explica para ele que isso pode ser uma questão justamente de sóis em órbitas irregulares, né? Então ela passa para o Wang Miao uma indicação bibliográfica, um livro sobre o problema dos 3 corpos, né? E é isso aí que a gente vai chegar agora no episódio 15, que é onde tem realmente a grande descoberta do Wang Miao, que basicamente resolve o problema lá do jogo, né? O episódio 15 começa com o Wang Miao lendo o livro lá da Ye Wenxi, né, sobre o problema dos 3 corpos e coisa e tal, e aí a filha dele chega para ele com uma charada matemática, né, falando sobre, não, você tem não sei quantos postes numa estrada e a manutenção troca não sei quantas lâmpadas de tempos em tempos e não sei o que lá, e a lâmpada quebra não sei de quanto tempo. Entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde, quantas lâmpadas deixam de funcionar, né? Aí ele faz a conta lá, não, um monte de lâmpadas deixam de funcionar. Aí a menina fala, não, nenhuma, é durante o dia, as lâmpadas são todas desligadas, nenhuma está com falha, né? Ou seja, ao invés de ser uma charada matemática, é uma charada, uma pegadinha da história toda. E aí o Wang Miao tem o grande ahá, aquele momento ahá dele, que ele fala, ah, entendi, agora eu entendi a parada, é lógico, você tá certo. E daí ele vai lá, ele percebeu qual é a coisa. O que ele percebeu é que o óbvio do óbvio. Cara, para mim, no que falaram que o nome do programa era Truibody.com, que o jogo se chamava 3corpos.com, caramba, é óbvio isso, é óbvio que no caso lá do planeta dos caras, o que você tem na verdade são 3 estrelas orbitando uma entre a outra, e isso leva a um sistema caótico. Isso já é conhecido desde a época do Newton. O Newton já tinha feito as equações para isso, prevendo que seria um sistema caótico, né? E aí o cara fica todo entusiasmado, resolve entrar no jogo de novo. Ele entra no jogo novamente, dessa vez ele escolhe o nome Copérnicos, né? De Copérnico, porque a filha dele estava usando esse nome também, então ele resolve ser o Copérnico. E aí quando ele chega no jogo, ao invés de estar na China antiga, né? Todas as vezes que ele entrou no jogo antes disso, ele estava na China antiga, porque ele escolheu um nome chinês para ele dentro do jogo. Como ele escolheu Copérnico agora, ele aparece na Idade Média na Europa, né? E eu achei muito curioso porque essa entrada aqui do jogo dá uma visão de como os orientais, como os chineses veem uma catedral católica na Europa, né? E você para pensar, faz sentido, tem um monte de estátua grande de pessoas, né? E isso na religião ocidental, na religião oriental é muito raro, né? Tirando as estátuas do Buda e coisa e tal, o pessoal não faz muita referência a estátuas humanas de santos e coisa e tal. Realmente, para o pessoal que é de fora, entrar numa catedral católica deve dar essa impressão de que tem um monte de santos e imagens de pessoas, né? Então isso daqui é a visão lá dos chineses sobre uma catedral católica, né? E de fato é o Papa Gregory III, que é um dos papas mais inteligentes da história, que fez toda a revolução do calendário gregoriano. A gente chama de calendário gregoriano em homenagem a ao Papa Gregório XIII, né? Lá dentro da igreja ele encontra o Galileu, encontra o Kepler, né? E aí eles vão discutindo os modelos e coisa e tal. Ele é o Copérnico, né? E daí vão discutindo os possíveis modelos, e daí ele fala para o Papa Gregório, que é o principal lá da parada, que ele tem a resposta. Ele descobriu qual é a resposta do jogo, que é o fato de que o planeta deles, ele orbita, na verdade, 3 sóis independentes. Então, é o problema dos 3 corpos. Eu já falei para vocês antes isso. Cara, quando tem o nome do jogo, problema dos 3 corpos, já diz o que é, caramba, não tem o que dizer, né? É óbvio que era esse o problema. E não precisa ser nenhum grande conhecedor de física, eu não sou físico, não tenho um grande background nessa área, mas já li alguma coisa ou outra, já vi alguns vídeos na internet sobre isso, então dá pra gente saber que o problema dos 3 corpos é um problema caótico, é um problema que você não tem como prever a órbita de 3 corpos de tamanho equivalente. Se você tem 2 corpos de tamanho mais ou menos equivalente, um rodando em torno do outro, não tem problema, você tem equações que descrevem isso perfeitamente.
Se você tem também, como é o sistema solar, um corpo com muita massa e um monte de corpinho pequenininho circulando em torno, também você consegue prever de forma bastante simples, tem equações bastante fáceis para isso daí. O problema é quando você tem 3 ou mais corpos de tamanhos mais ou menos equivalentes, e aí você não tem como prever isso. É um sistema caótico, é um sistema que não apresenta estabilidade em momento algum, pode ficar estável durante um tempo, mas depois ele cai na instabilidade, coisa e tal. E é exatamente o que acontece nesse mundo aqui, né? E aí ele explica para o Papa o que acontece. Quando você tem as 3 estrelas voadoras no céu, é o quê? É porque os 3 sóis estão longe do planeta. E aí, nesse caso, faz muito frio, né? Quando você tem 2 estrelas, já faz frio. Por quê? Porque 2 estrelas é porque tem 2 sóis distantes e o outro sol está mais ou menos perto. Então, esse é o problema. E aí os outros todos argumentam que, mas então como é que a gente não vê 3 sóis? Não tem nenhuma situação em que o pessoal diz que viu 3 sóis no céu. Deveria ter também, né? Se tem 3 estrelas distantes, deveria ter 3 sóis também, né? E aí eles falam sobre isso daí e no final das contas ele chega à conclusão, o que ele explica é que, não, 3 sóis até acontece, mas quando acontece, destrói a civilização. É um dia tão quente que destrói a civilização. Por isso que não tem registro. Sempre que tem 3 sóis, acaba tudo. E aí, de fato, esse mundo deles acaba explodindo justamente porque aparecem os 3 sóis e destrói esse mundo todo, provando que a teoria do Wang Miao, que é o Copérnico no jogo, está correta. Eles estão orbitando um planeta, ou uma estrela, que na verdade são 3 estrelas que giram uma em torno da outra, e como isso gera um sistema caótico, o planeta vai ser sempre assim. Ele vai ter períodos de estabilidade, período de instabilidade, mas nunca vai ser previsível esse tipo de coisa, né? Então, essa é a parada, assim, é aquele negócio, pra mim já podia ter falado isso mais no início, mas legal ficar se enrolando esse tempo todo aí pra chegar nessa conclusão, todo mundo já sabia que era o problema dos 3 sóis. Mas legal, mas aí o que ele faz, né? Ele volta depois e conversa com o Shi Qiang, com o resto do pessoal, e explica a descoberta dele. Falou, não, olha só, eu ganhei o jogo, ganhei a primeira fase do jogo, que é descobrir que é o problema dos 3 corpos, né? Agora, a segunda fase do jogo é o que fazer a partir daí? Como você garante a sobrevivência daquela espécie nesse sistema dos 3 corpos, né? E aí ele explica lá pro Shi Qiang o que é o problema dos 3 corpos e coisa e tal. E daí é importante falar sobre isso daqui. Isso aqui é uma outra cena em que está o Shi Qiang, a Xu Bingbing, que é ajudante do Shi Qiang, e o general Wang, que é o chefe dele. Eles estão todos discutindo a questão da Ye Wenxi, né? A Ye Wenxi, todo mundo está preocupado porque acha que tem alguma coisa nessa história, ela tem alguma responsabilidade nisso daí, e como ela trabalhou para o governo chinês, os registros dela estão todos selados, o pessoal fica pedindo para o general Shang conseguir quebrar o sigilo dos documentos dela para eles entenderem, afinal, o que aconteceu com ela lá na Costa Vermelha, né? Tem uma outra cena aqui que é interessante, que vai fazer sentido já no próximo episódio, se não me engano. Logo em seguida já vai encaixar isso daqui. Que é a Mu Xing, que é a repórter, essa moça aqui, ela vai falar com a Shen Yufei, né? Então vocês lembram, a Mu Xing é uma repórter que estava investigando essa coisa dos cientistas morrendo também. E ela vai falar com a Shen Yufei, então ela está seguindo mais ou menos os passos do pessoal da investigação lá do governo chinês, só que ela já conversa com o Panam. O Panam é um outro membro da Fronteiras da Ciência, só que o Panam tem uma certa inimizade com a Shen Yufei, né? A Shen Yufei é, digamos, de uma facção mais light, que quer convencer os cientistas a parar os seus experimentos de forma livre, enquanto o Panam ele quer mais acabar com a ciência de qualquer jeito. O Panam é um ambientalista, adivinha, ambientalista é do mal, sempre é. Então o Panam ele começa a querer parar a ciência para não agredir a natureza, e além disso ele começa a tomar ações do tipo matar cientistas, causar acidentes em laboratórios para matar cientistas. Então a Mu Xing, ela é amiga do Panam, mas ela nem sabe que o Panam tem essa ligação toda com Fronteiras da Ciência. E aí nessa cena aqui, a Shen Yufei fala para ela, olha, se você está tão curioso sobre como é que funciona o Fronteiras da Ciência, você deveria perguntar para o Panam, ele sabe disso daí, né? E ele sabe, inclusive, das nossas diferenças de opinião sobre essa situação, né?
E isso, de fato, é algo que vai render no próximo episódio, né? O Wang Miao, ele passou na primeira fase do jogo, né? Descobriu que o problema é os três corpos, e agora ele vai para a segunda fase do jogo, em que ele volta também aqui já na Idade Média, mais ou menos. Ele encontra o Newton e o von Neumann. Von Neumann está aqui na série também. E eles decidem montar um computador para calcular essa questão do problema dos três corpos, né? Afinal, com as equações diferenciais do Newton, ele conseguiria fazer um cálculo, né? Só que você não consegue resolver analiticamente, você só consegue resolver numericamente, então eles teriam que ter um computador. E aí o grande problema deles é como que eles fazem um computador nessa era, né? Ainda está muito antes da parte eletrônica, da parte do desenvolvimento da eletricidade. Então eles vão falar com o Qin. Finalmente chegaram na era Qin lá na China. O Qin é o grande imperador que unificou a China e criou a China como um todo, né, lá na história chinesa. Então é muito interessante, dá para ver que até aqui no jogo ele é tratado com uma certa reverência, né? A gente já falou sobre isso, mas é interessante ver isso. Antes do Qin foi a época dos estados guerreiros, né? Então a China tinha 7 estados que vigavam um brigando com o outro e coisa e tal. Um deles era o estado do Qin, a dinastia do Qin. Mas tinha o Shu, Han, Wei, Zhao, Yan, Qi, enfim, tinha um monte de estados ali que ficavam brigando um com o outro, até que o Qin, o grande imperador Qin, o conhecido imperador Qin, foi lá e conquistou todo mundo, unificou a China. Foi a grande origem da China moderna, né? A China, como nós conhecemos hoje, ela surgiu justamente nessa época aqui, 200 a.C., mais ou menos, antes da Era Comum, e justamente com a unificação de todos esses reinos. E daí ele teve mais também um monte de conquista, fez mais um monte de coisa. Ele é considerado até hoje como o maior imperador da China de todos os tempos, o tal do Qin, ou Xin, né? Também tem gente que pronuncia ele como Xin, ao invés de Qin. E aí ele aparece no jogo, né, como um grande castelo e coisa e tal, o cara mais poderoso da China. E os 3 homens ocidentais vão falar com ele lá, justamente pedindo ajuda dele para fazer um computador humano. E eles de fato pegam, a ideia é pegar as pessoas levantando lanternas assim, e conforme a lanterna que a pessoa levanta ou abaixa, ela forma um portão ou um portão e com isso ele pode fazer um cálculo e coisa e tal. E daí eles montam uma estrutura enorme de um monte de gente, tá vendo? Levantando lanterninha e coisa e tal para fazer conta. Isso aqui é o computador funcionando, tá vendo? Cada luzinha dessa daqui é uma pessoa com uma lanterna, ou vermelha ou branca. E daí, aí eles falam que isso daqui é a CPU, não sei o que lá, aqui é a memória, RAM, aí você tem um bus que você transfere informação, tem um hard disk aqui atrás, e não sei o que lá. Os caras fazem um computador inteiro com 30 milhões de pessoas levantando lanterninha e coisa e tal. E essa é a história. Em determinado momento dá um erro, aí eles têm que sacrificar as pessoas que erraram, que não pode errar esse negócio, e vão fazendo a conta toda ali, né? Então é muito bacana a ideia, mas eles estão fazendo justamente a tentativa de fazer a integral numérica das equações diferenciais lá do Newton, só que a gente vai ver que isso daqui não necessariamente dá certo, esse tipo de coisa, né? Além disso, teve um outro pedaço que eu acho que é interessante de lembrar aqui, que é justamente o pessoal lá, o Shi Qiang, né, e a Xu Binbing, que estavam investigando o caso todo. Eles lembram que aconteceu uma coisa curiosa, que na verdade tem algumas ligações curiosas. Primeiro, a Shen Yufei tem um marido dela, que é um matemático. E esse matemático está contratando um monte de gente para fazer conta, um monte de calculador humano. Peraí. Coisa estranha, né? Porque lá no passado, lá na época do coisa, realmente você não tinha computador. Então, a melhor forma de fazer uma integral ou uma diferencial era através de esse computador humano maluco que eles tentaram fazer lá. Mas hoje em dia, por que ele contrataria calculadores, né? Porque você tem computadores hoje em dia. Você pega um computador, é muito melhor você botar isso lá, pega um MathLab lá,
bota o MATLAB no computador e você faz a conta que você quiser, a integral numérica que você quiser, com grau de certeza que você quiser, né? Enfim, mas eles descobrem isso. O marido da Shen Yufei, que é um matemático, ele está contratando calculadoras, né? E além disso, eles levantam uma outra coisa interessante, que é a Ye Wenxi. Ela tem uma sobrinha. A Ye Wenxi, vocês lembram, a gente está acompanhando também a história dela no passado, quando ela estava lá na era da Revolução Cultural, e a gente já viu a história de que o pai dela foi preso e acabou sendo morto, coisa e tal. E quando o pai dela foi morto, foi justamente a mãe dela e a irmã dela que denunciaram o pai para o governo chinês. Então ela ficou muito chateada com a irmã dela. No entanto, ela tem uma sobrinha, que é filha da irmã dela, que elas conversam com muita frequência e coisa e tal. Então eles descobrem isso também, que existe aí uma nova figura, que é a sobrinha da Ye Wenxi, que ninguém sabia que existia, e aparece uma coisa estranha, porque se ela era tão brigada com a irmã, como é que ela cuida da sobrinha, né? Que coisa é essa, né? Vale lembrar aquele negócio, a gente fala assim, foi a mulher do pai dela, né, a mãe dela, né, e a irmã dela que denunciaram o pai para a justiça. Mas lembra que naquela época, denunciar era assim, o cara já te prendia, te torturava, te botava um papel na sua frente, denuncia aí, né? Ou seja, você meio que não tinha opção, né? A própria Ye Wenxi quase denunciou o pai, né? Ela acabou não denunciando, mas ela sofreu tortura, ela foi torturada, o pessoal queria forçar ela a confessar contra o pai dela. Então, provavelmente foi o mesmo que aconteceu com a irmã, né? Não foi muito uma coisa de escolha da irmã denunciar ou não, né? Era uma época realmente muito trágica na história da China, a Revolução Cultural, né? Enfim, então essa é a história, né? O caso, a história toda termina com eles chegando a um cálculo né, com esse computador grandão que eles criaram aqui, eles fazem uma conta e mostram lá para o rei, olha só, o resultado é esse daqui, esse é o resultado das próximas eras estáveis e caóticas no sistema e coisa e tal, e vamos ver se isso vai funcionar direitinho, né? Se isso realmente funcionou, se o Imperador Qin vai ficar satisfeito com esse pessoal. Isso aqui eles já estão na fase 2 do jogo. Já sabe qual é o problema? O problema é o problema dos 3 corpos. Agora estão tentando resolver o problema, né? Será que vão? Vamos fazer as minhas conclusões disso daqui, né? Bom, então, como eu disse, eu achei esse negócio todo de que eles demoraram, pô, caramba, 15 episódios, estão no meio da primeira temporada agora que eles descobriram que o negócio chamado 3 corpos é o problema dos 3 corpos. Pô, para com isso, né? É meio que estava na cara que era um problema dos 3 corpos, não tinha muito o que fazer. Eu acabei dando spoiler pra você, mas é porque, porra, é o tipo do spoiler que, caramba, é óbvio, é evidente que é isso, que é o problema dos 3 corpos, né? Mais uma vez, essa série é muito lenta, é muito devagar e coisa e tal, ela vai assim, igual a novela brasileira mesmo, mas tá interessante, tá legal, eu gosto de ver, porque você lê o livro, né, e você você cria uma imagem mental na sua cabeça. Quando você vê a coisa representada, é bacana você ver essa representação nas imagens e coisa e tal, né? Eu confesso que eu achei o jogo muito tosco, eu esperava um jogo mais bem feito, né, de realidade virtual, mas enfim. Realmente, se você parar para pensar, é 2007. 2007 não deveria ter um jogo tão bem feito, né? Agora, o que eu vou falar para vocês também vai ser um meio spoiler. Então, se você não quiser saber nenhum spoiler do próximo episódio, pode encerrar por aqui, foi legal, bacana. Pois bem, a verdade é a seguinte, o problema dos 3 corpos não tem solução, é uma solução caótica, mesmo você fazendo integrais numéricas, você tem um problema, isso é clássico em integral numérica, você tem situações em que você tem um valor muito pequeno multiplicado por um valor muito grande. E aí é simplesmente impossível você ter um computador preciso o suficiente, sempre vai ter uma situação que você vai ter um valor tão pequeno multiplicado por um valor tão grande que vai dar erro nessa integral numérica. Então você sempre vai ter esse tipo de problema. O problema dos 3 corpos é muito pior do que eles estão imaginando. Não é uma questão de você fazer integral numérica deles, é um sistema caótico mesmo, é difícil de calcular, é impossível de calcular. Eles vão chegar a essa conclusão em algum momento aqui da série. Eu confesso que eu já li o livro já tem um tempo, então eu não lembro exatamente em que momento que eles chegam a essa conclusão, mas a conclusão que eles chegam é impossível prever os termos caóticos e os termos calmos lá nessa estrela deles, e aí eles vão chegar à conclusão que a única maneira de salvar a raça que mora lá é indo para outra estrela. Adivinha para que outra estrela que eles estão vindo? É, exato, planeta Terra.
Então esse que é todo o problema da história toda, os aliens esse jogo todo, na verdade, é o jogo que os aliens fizeram para fazer as pessoas entenderem por que eles precisam vir para o planeta Terra. Porque você vai jogando o jogo, você vai descobrindo que, caramba, é mesmo o problema dos 3 corpos. E, caramba, é um sistema complexo, é um sistema caótico, é impossível de prever. Os caras não têm alternativa, eles têm que sair de lá, têm que ir para uma estrela, para um planeta que tem uma estrela única. Olha só, eles estão vindo para a Terra, né? Que coisa, né? Mas, enfim, isso aqui é spoiler, vai acontecer ainda para frente ainda. Eu não resisto em falar isso. Mas, enfim, é isso, é a história. Muito devagar, mas tá legal, tá divertido. Thank you.